A paz do Senhor Jesus a todos, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, né? Alimentar nossa alma com a palavra de Deus, a qual fica no livro 1 Crônicas 10. Eu vou ler apenas aqui no verso 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, porque transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul, né? Ele foi rei. Nesse tempo havia só apenas os juízes e o povo pediu, né? Pediu a Deus um rei e Deus lhe deu. Deus lhes deu o rei Saul. Mas ele já começou, logo no começo do reinado dele, ele já começou em desobediência. Aleluia. Porque era preciso oferecer-lhe um holocausto e Samuel falou para ele, né? Da parte de Deus, que que só poderia oferecer por 7 dias, né? Quando Samuel chegasse para oferecer, junto com ele. Só que quando chegou os 7 dias, ele não esperou Samuel chegar. Como Samuel demorou a chegar, ele não esperou e ele ofereceu o holocausto antes de Samuel chegar. Então já foi um erro grande. E assim que depois que ele ofereceu esse holocausto ao Senhor, Samuel chegou e repreendeu ele. Aleluia, louvado seja Deus. Isso serve para nós meditar nessa parte, que nós somos muito apressados, né? Às vezes as coisas, Deus promete uma coisa para nós e nós, com o nosso desespero, nós desobedecemos. Às vezes mesmo pensando que não é pecado, que não vamos sofrer nenhuma consequência por aquilo, que nós temos que o quê? Que se examinar, aleluia, que nós temos que fazer o quê? Aquilo que Deus nos manda. Pode ser o menor mandamento que nós achemos. Nós temos que saber se estamos agradando a Deus ou não, porque a consequência vem, e às vezes ela vem, e é consequência de morte. Aleluia. Esse aqui teve a morte física, mas existe a morte espiritual, que para muitos pode não valer nada, mas é a morte pior, porque é espiritual, que é toda a eternidade. Aleluia, louvado seja Deus. E depois também, como diz aqui, né? Quando ele teve uma época que ele foi, quando o Samuel morreu, o profeta Samuel, né? Todo mundo quem sabe quem é Samuel, lembra quem é Samuel? Samuel é filho de Ana e Eucana, né? Foi a promessa, foi assim que Ana orou muito e chorou, e Deus ali abençoou a Ana, abriu a madre de Ana, que era fechada, e Ana teve Samuel e ela consagrou ele a Deus. Ele foi criado com Eli, né? Na casa de Deus com Eli, louvado seja Deus. Então ele foi um grande homem de Deus, aleluia. E quando ele morreu, Saul nas suas lutas, nas suas guerras, lá nas guerras, ele foi consultar lá uma adivinhadora, né? Louvado seja o nome do Senhor, como diz aqui. Jesus, onde é? Ele buscou a adivinhadora para a consultar, aleluia. Louvado seja Deus. Nós que somos servos do Senhor, nós não podemos estar buscando, nem se consultando e nem indo atrás de nada, nenhum tipo de consulta, nem espiritual e nem física, né? Nas coisas, em outros deuses, em outras coisas. A Bíblia aqui está dizendo. E Saul, em vez de ele consultar o Senhor, para Deus dar a vitória, dizer o que ele deveria fazer, ele foi atrás dessa adivinhadora. Aleluia.
Adivinhador é esse povo que tem adivinhação, né? Aleluia, que trabalha com o negócio de adivinhação. Porque os profetas de Deus, eles são o povo de Deus, os profetas, os servos, eles são. Deus usa eles, né, como canais. Deus dá a revelação. Aleluia, louvado seja Deus. Deus dá os dons celestiais. O Senhor reparte com a sua igreja. O Senhor disse que a igreja sem dons é morta. Mas ele foi buscar em outro lugar. Uma pessoa que não tinha o Espírito de Deus. Ela ia o quê? Fazer o quê? Adivinhar. Lá por outro Deus, né? Aleluia. Vem aqui um gole, gente, de tamarindo. Sem açúcar. Então, a palavra do Senhor diz aqui que a luta, né? Ele foi guerrear, aí estava guerreando, os filisteus vieram guerrear contra Israel. E ele era o rei de Israel. E nessa peleja, né? Se apertou mesmo aqui, diz. E Saul foi alcançado, né, pelos filisteus, e ali os filisteus mataram seus filhos, Abinadab, não é o nome do filho dele. E os filisteus, aqui no versículo 2 diz, apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. Jonas era o amigo de Davi, né? E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam. E ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, do seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Isso aqui sobre a obediência de Saul, né? Que logo quando ele também foi rei, onde ele conheceu que ele era rei, quando Davi, ele derrotou aquele gigante, aleluia, louvado seja Deus. E Davi foi morar com ele, né? Que ele perguntou logo quem era Davi e disseram, né? Então ele ficou lá e ele começou a perseguir Davi com inveja, né? Porque teve o cântico das mulheres que dizia que Saul matou milhares, mas Davi tinha matado 10 milhares. Davi era um homem de guerra. Aleluia, louvado seja Deus. E ele teve inveja de Davi, né? E perseguiu muito Davi. Um jovem, né? Aleluia, um jovem. A palavra diz que ele era segundo o coração de Deus. E ele perseguiu muito Davi para matar. E Davi fugindo, porque a inveja é assim. A perseguição muitas das vezes vem para a minha vida, para a sua vida, às vezes por inveja. Inveja de qualquer coisa. Quem é invejoso, né? Tem inveja de qualquer coisa. Aleluia. Tem inveja de qualquer coisa. E ele tinha inveja porque Davi, ele viu que Davi tinha enfrentado o valente, né? O Golias, tinha derrotado. Aleluia, louvado seja Deus, porque ele foi no nome dos seus exércitos, ele derrotou o Golias e matou muita gente, né? Nas guerras. Aleluia. Então ele ficou com inveja de Davi, tentou muitas vezes matar Davi, Davi fugia, mas chegou o tempo que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Foi lá fazer suas necessidades, lá acocorado, né? E lá Davi estava e foi lá, cortou a orla do vestido lá dele, da roupa dele, porque tem para os homens vestidos, acho que uns roupão, né? Tem em cada lugar a sua cultura. E Davi não matou, porque disse que não ia tocar no ungido de Deus, né? Mas ele foi bem 2 vezes ou foi 3 que Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Aí vem a diferença, né? Do justo e do ímpio. Davi sem fazer nada com ele, muito amigo dele. É tanto quando ele entrou um espírito nele, o espírito só saía quando Davi ia cantar lá, tocar a flauta lá, a harpa, né? Lá, aí o inimigo saía lá, o espírito perturbador lá que perturbava Saul. Às vezes é assim, as pessoas nos fazendo mal, nos perseguindo e precisando. Aí é quando a gente vê a diferença, né? Porque se Davi fosse como ele, nem iria. Aleluia. Mas Davi foi e também não
não matou, nem triscou, só na veste, para provar a ele que Deus tinha dado ele na mão dele, mas ele não fez aquilo. Até quando ele morreu, Davi chorou muito, aleluia, Davi sentiu muito a morte de Saul, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Então que nós venhamos ter cuidado com o pecado, com a desobediência, porque Deus, ele não muda, né? E assim como ele puniu a Saul, ele chorou a morte dos seus 3 filhos ali na frente dele. E depois se matou, se tacou na... Tem um canto que fala que, parece que foi contar Davi, um homem, que terminou de matar Saul. Até que Davi matou esse homem. Eu não sei qual é a verdade, assim, porque às vezes tem no outro canto, né, no jeito escrito. Eu só sei que aqui não fala disso aqui. Diz que ele morreu mesmo pela espada, né, dele mesmo. Ele mesmo se tacou lá, lançou em cima da espada e morreu, como o escudeiro dele também. Então Deus não muda e nós vamos vigiar, né? Porque tá aí, por conta do pecado de Saul, a família, os filhos dele todos morreram. Todos morreram por conta desse pecado e ele morreu também lá, né? Então, orgulhoso, que nem quis que os outros matassem, né? Porque sabia que ia morrer, ele mesmo quis se matar. Por orgulho, né? Abracachurianda, lamanagaço. Deus poderia até ter livrado ele da morte, não sei. Então é isso, gente, a mensagem do Senhor, né? Nós devemos ter cuidado com a desobediência. Porque através da desobediência vem a morte. Porque desobedecer é pecado. Nós não podemos desobedecer ao nosso Deus. E nós temos que obedecer não só a Deus, mas todas as autoridades que são constituídas por Ele. E todas as autoridades são constituídas por Ele, e quando nós desobedecemos as autoridades, nós estamos desobedecendo a Deus. Ele aqui, o primeiro pecado dele não foi diretamente assim com Deus, mas foi porque Davi, ele desobedeceu a ordem que Samuel tinha dado. Samuel era um homem de Deus. Aleluia. Eu creio que Deus tinha falado com Samuel. E aquele holocausto só poderia ser apresentado a Deus, oferecido depois, com 7 dias, e era na presença de Samuel. Não sei se era o Samuel ou não, se Samuel é quem oferecer, eu sei que Samuel tinha que estar. Por pouquinho tempo, ele ofereceu, e logo Samuel chegou. Então não se apresse. Se você tem uma promessa, se Deus disse, se você recebeu o mandamento, se recebeu a palavra de Deus, nesse dia vai acontecer. Não se apresse, não. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aprenda a ser paciente, a esperar. O salmista disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Quando nós temos paciência de esperar, nós temos a vitória, né? Tem um ditado aqui, sempre eu cito ditados. Dito popular. Que quem se apressa, come cru. É verdade, muitas das vezes eu como cru aqui. Porque eu estou apressada, eu gosto de comer cedo, e às vezes não dá tempo de fazer cedo, e eu vou e como cru. Quem se apressa, come cru. Então, deixe depressa, espere a vontade de Deus, o tempo dele, o tempo de Deus. Chegou os 7 dias, porque ele ainda não tinha chegado, Samuel, aí ele logo se apressou e foi na frente fazer aquilo que não era para ele fazer, era para Samuel fazer. Já estava no dia, mas talvez por segundos, às vezes por minutos, por segundos, você pode perder sua doença. Você pode perder sua vida. Aleluia. Então andemos em vigilância, em obediência. Porque a desobediência traz a morte, como você viu aqui de Saul. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Quando nós não guardamos a palavra do Senhor, nós estamos transgredindo contra o Senhor. Aleluia. Por isso que nós temos que ler a palavra do Senhor. Quem não sabe ler tem que ouvir e tem que guardar. E fazer como a palavra do Senhor manda. Aleluia. Porque senão nós somos transgressores da palavra de Deus. E esse homem aqui morreu literalmente. Como nós podemos morrer literalmente, mas a morte que Deus fala aqui é espiritual para nós. Espiritualmente. Tem gente que vive transgredindo a palavra de Deus. A Deus fala de um jeito, a Bíblia ensina de um jeito, e as pessoas sempre vivendo totalmente o contrário do que Deus fala.
E essa palavra aqui, ela é viva. É a palavra de Deus. Alabracachurianda cantaramamaia. Não tem um versículo aqui que não seja vivo. Se você for ler cada um versículo desse e meditar, Deus vai falar com você. O que você está precisando, o que você está entendendo. É viva, que é a palavra do Senhor. Então, fica com essa palavra no seu coração neste dia, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida.